todos! Espero encontrar-vos bem. Nos últimos vídeos, por estarmos no mês de junho e o verão estar mesmo aí à porta, falávamos sobre a direcionologia, sobre como estimular as viagens. E neste vídeo vamos falar-vos de como organizarem e planearem as suas viagens e as suas férias. Se vai fazer uma viagem cultural para fora, durante uma semana ou duas, organize e planeie bem a sua viagem para que esta tenha mais sucesso, que corra melhor e que tenha, acima de tudo, um bom Feng Shui. Comece por fazer um roteiro, ver aquilo que vai querer conhecer, os trajetos que vai fazer, os transportes públicos, nesses mesmos sítios, para evitar aquelas grandes filas, que às vezes são de 1 hora, 2, 3 e que lhe tira muito tempo de viagem, não é? Porque não pesquisar na internet, se pode comprar os ingressos online com algum tempo de antecedência e poupar assim esse tempo. Tente também verificar quais são as melhores opções para tomar uma refeição, de acordo com o seu plano alimentar, com as suas carteiras, enfim. Planeie tudo com algum rigor. Contudo, não ceda nesse rigor. É importante deixar tempo para não fazer nada, para espairecer, para desfrutar. Por outro lado, temos aquelas pessoas que optam por fazer umas férias na praia. Muitos de nós, nesta altura do ano, rumam até ao Algarve para fazer essas benditas férias. Ora, para quem vai fazer férias na praia, há muitos pequenos truques, digamos assim, que podemos fazer para tirar ainda maior partido desta época. Uma delas, e que eu aplico pessoalmente, tem a ver com as refeições. Isto porque muitos de nós vão para hotéis onde não têm que se preocupar com isto, outros optam por ir para restaurantes onde enfrentam longas filas de espera e outros muitas das vezes cansam-se porque têm que estar a cozinhar em casa e acabam por não descansar e não desligar totalmente do seu dia-a-dia. Então, que sugestão é que eu vos recomendo e que eu própria aplico? Depois de ter passado por hotéis, quando o meu filho era mais pequenino e comecei a alugar antes de casas, uma das coisas que eu comecei a fazer foi preparar as minhas refeições com alguma antecedência. Não só sei como, com mais qualidade e tranquilidade. Então, uns tempos antes, mais ou menos um mês, eu começo a fazer refeições para congelar. E agora vocês dizem-me, congelar, Sofia, mas isso fica bom? Eu vou ter que estar de castigo na cozinha a fazer refeições para levar nas férias, ir carregada? Não, é muito simples. Pensa assim, quando fizer o seu jantar, faça sempre a sua refeição a dobrar. Essa refeição, metade toma-na e a segunda metade vão congelar. Agora aqui está outro segredo, que é a forma como congelam no sentido onde e identificado. Então, antes disto, devem fazer um planeamento, isto é, uma emenda, para não estarem sempre a comer o mesmo e variarem a carne com o peixe. Depois, é preciso perceber em que tipo de caixas é que vai acondicionar. Porquê? Porque para não ter aquela infelicidade de estar a pôr tudo no carro para levar e as coisas não caberem. Ou seja, sugiro que levem aquelas arcas frigoríficas e antes deve testar se as suas caixas cabem lá dentro. Vai ver que para 15 dias consegue levar apenas uma arca com a comida toda e isso não ocupa assim tanto espaço. Outro pormenor que deve ter em atenção é a etiquetagem dessas mesmas caixas, com a data e com o conteúdo, para saber o que lá tem dentro, porque com o gelo vai deixar de conseguir perceber. Depois, sugiro também que leve algum pão congelado. Porquê? Porque nem sempre onde nós estamos existem ali padarias, ou quando lá chegamos o pão já se vendeu, ou até acabamos por nos sentir pressionados no sentido de tenho que acordar cedo para ir comprar pão, senão já não tenho pão. Isto não é férias para ninguém, porque férias é estar à vontade, sem horários, sem preocupações. Então, para os primeiros dias, leve algum pão congelado. Quando lá estiver, pode comprar em maior quantidade e congela mais uma vez. Depois, já quando vai para a praia, uma das coisas que eu pessoalmente não gosto é ir carregada cheias de sacos e saquinhos e mais saquinhos. Então o que é que eu faço?
e que também é uma boa sugestão, é levar aqueles sacos que as senhoras levam para o mercado cheio, ou seja, guarda aí a comida, as toalhas, alguns brinquedos e leve apenas um cesto pela mão. Uma outra situação que eu acho que também é importante ter em consideração nas suas férias é o seguinte: muitos de nós passamos o tempo durante o ano sem a nossa família ou com pouco tempo em família, e isso deve agora existir nesta altura de férias. Contudo, outros até estão com a família ou, independentemente disso, gostam de estar com amigos, mas não gostam daquele reverso que é partilhar em casa. Então, o que é que eu sugiro aqui? Planeiem-se com os vossos amigos para irem minimamente para zonas perto, onde possam fazer praia juntos ou até escolherem um dia ou dois para se encontrarem, ir também tomar refeições fora. Sim, porque refeições? Porque embora nós levemos comida congelada, deixe pelo menos algumas refeições para ir fora para também variar. Estar então com os seus amigos pode até fazer desses dias diferentes, para não estar a fazer 15 dias ou uma semana seguida só praia em que os dias são todos iguais uns aos outros. Ou seja, deve diversificar até para a energia também ir fluindo a par e passo. Agora, se é daquelas pessoas que optou por fazer férias em sua casa, há muitas coisas que também pode fazer. Uma delas é: faça de turista na sua própria cidade, vila ou aldeia. Muitos de nós vivemos nas nossas cidades e não temos sequer noção do que há para ver e fazer. Então, ao fazer de turista, pode e deve ir a um posto de turismo e fazer daí um roteiro. E até pode pegar nesse roteiro e fazê-lo em conjunto com as suas crianças, fazer disso uma atividade lúdica, engraçada, em que todos participam. E por falar em crianças, para não haver aquele tédio, principalmente porque muitos agora começam a ficar de férias, há outras coisas também giríssimas que pode fazer na sua cidade e na sua própria casa. Coisas que sejam entusiasmantes, como por exemplo, podem fingir que são cozinheiros, irem todos para a cozinha preparar o jantar e treinarem essa parte. Podem, por exemplo, fazer uma sessão de home cinema em casa, em que há pipocas e tudo e todos estão a ver um filme como se no cinema estivessem. Podem também, por exemplo, organizar teatros em casa, em que cada um tem o seu papel, tem que construir o cenário, tem que o pintar, tem que o desenhar. Enfim, é tudo uma questão de criatividade. Outra sugestão que também pode fazer é ir fazer um piquenique, por exemplo, todos juntos. Como eu estava a dizer, é tudo uma questão de criatividade. E o que importa nas suas férias, sejam elas lá fora de uma forma cultural, ou na praia, ou em casa, o importante é serem agradáveis. Descanse e relaxe. Aproveite o que a vida tem de melhor para lhe dar. E no próximo mês de julho, vamos falar sobre cheirinho a férias, sobre pequenas coisas que podem fazer para antecipar um bocadinho as férias e terem aquela sensação de leveza neste tempo magnífico que se faz sentir. Antes de nos irmos embora e de nos despedirmos, relembro para tomarem nota daquilo que gostaram mais de fazer em junho. Até lá, espero que fiquem bem e cheios de boas energias.